Olá pessoal, eu sou o Wesley, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Vagando Divagando. E no vídeo de hoje vamos falar com vocês sobre mais um livro que me encantou muito nas minhas últimas leituras. Assim como A Casa no Masterolho me encantou, se você ainda não viu, veja lá o meu último vídeo aqui no canal. Mas hoje vamos falar com vocês sobre No Coração da Bruxa, da Genevieve Gornichek, publicada aqui no Brasil pela editora Darkside Books. E claro, uma história repleta de deuses, repleta de mitologia. Mas antes de eu falar um pouco mais sobre ela aqui para vocês, eu lembro vocês de se inscreverem no canal, caso ainda não sejam inscritos. Deixa um comentário, um joinha e compartilhe esse vídeo com os amigos, para que o Vagando e Divagando continue chegando a mais pessoas. Agora sim, vamos lá falar um pouquinho mais sobre No Coração da Bruxa. Aqui no Coração da Bruxa nós somos apresentados a Angrboda, é a bruxa do título, e eu já aproveito para fazer um adendo aqui para vocês, que essa personagem específica, Angrboda, ela tem pouquíssimas menções nas principais fontes históricas para os mitos nórdicos, que são a Edda Poética e a Edda em prosa, que, como eu falei, são as principais fontes que alguns autores escrevem histórias baseadas na mitologia nórdica e, claro, as fontes dos principais mitos, eles utilizam para que essas histórias sejam contadas. São fontes bastante escassas e as menções diretas a Angrboda são mínimas. E eu acho que por isso é um dos pontos interessantes da narrativa que a Genevieve Gornichek começa a tecer desde o início aqui do livro. A Angrboda, como eu falei, ela é uma bruxa e ela tem acesso a alguns aspectos de poderes mágicos, e aqui é chamado de Seid, ou Said, eu não sei exatamente qual a pronúncia certa. Esse poder, o Seid, dá acesso a ela, poder percorrer, por exemplo, os ramos da Yggdrasil e, claro, ter acesso aos 9 mundos da mitologia nórdica. Esse poder, de certa forma, ele é cobiçado e, por conta disso, ela ensina, por exemplo, Odin e Freya a ter acesso ao Seid, mas ela, a Angrboda, é a pessoa mais capaz de ir mais longe. Por exemplo, entre alguns poderes que ela tem é o de enxergar o futuro esse que ela reluta muito em acessar. E é por conta disso que ela é vista como uma ameaça aos deuses. É por conta disso, por exemplo, que ela é queimada 3 vezes, e nas 3 vezes ela renasce. Nas 3 vezes que ela renasce, a cada vez ela não consegue se lembrar do que aconteceu na vida passada, tirando um detalhe ou outro. Tanto é que ao longo do livro nós somos apresentados a um mito específico de uma mãe bruxa, por exemplo, que você fica se pensando se era a Angrboda ou não, se ela tem alguma relação, e a gente vai lendo aos poucos e entendendo quais são as relações que a Angrboda tem aqui com suas vidas passadas e outros personagens misteriosos que são apresentados ao longo da leitura. Boa parte, essencialmente o início dele, pelo menos a primeira parte desse livro, é sobre o romance, o envolvimento dela com Loki, que é um personagem que nós já estamos cansados de conhecer e é um personagem que tem estado em evidência nos últimos anos, principalmente através dos filmes da Marvel, mas ele é um personagem que destoa completamente. O personagem da Marvel destoa completamente do Loki que nós conhecemos, na minha opinião pelo menos, na mitologia nórdica. Ainda que alguns aspectos se mantenham muito, por exemplo, o humor sarcástico, as pegadinhas, mas na verdade o Loki é um personagem com camadas muito complexas e ele tem participação efetiva e fundamental, na verdade, em todas as coisas que ocorrem para que o Ragnarok nórdico possa acontecer. Então, é esse personagem complexo e a gente vai vendo a construção desse relacionamento dele com a Angrboda. Porque o início, pelo menos a primeira dinâmica entre os dois personagens, é quando o Loki encontra o coração da Angrboda, depois dela ser queimada pela 3ª vez e ela ter revivido. E ele leva o coração dela e a devolve. E a partir daí os dois começam a nutrir uma amizade e aos poucos essa amizade vai se tornando amor, um algo a mais, e assim essa história vai sendo contada pra gente. Eu acho muito interessante porque a Angrboda é uma personagem que ela tem esse mistério em torno dela e é uma personagem muito melancólica, muito isolada, ela viveu isolada por muito tempo, ela não tem muitas pessoas com quem contar, aos poucos nós somos apresentados a outros personagens e outras figuras mitológicas aqui no livro que vão ser personagens importantes na vida da Angrboda, mas essencialmente ela é essa personagem melancólica, misteriosa, e nós vamos vendo aos poucos como ela vai se abrindo um pouco mais
quando o Loki começa a fazer parte da vida dela e quando os dois começam a ter seus filhos. Os filhos de Angrboda e Loki são personagens que têm origens um pouco incertas ainda, porque, como eu falei, a fonte dos mitos nórdicos é bem escassa, ainda assim que exista, mas ela não é totalmente precisa. Então, em certos momentos, os três filhos são de Angrboda e Loki, em outros momentos apenas o Loki gerou os três filhos, mas aqui vamos levar em consideração que esse aqui é a história oficial, mesmo não sendo. É um romance, um reconto basicamente do mito da Angrboda. Mas aqui os dois são pais de Hel, Fenrir e Jormungand, que são basicamente três personagens importantíssimos e centrais para a deflagração do apocalipse nórdico, o famoso Ragnarok. Hel é a deusa dos mortos, o Fenrir ele é um lobo enorme, gigante, e ele é o responsável pela morte de uma figura central da mitologia nórdica, e Jormungand ele é a serpente do mundo, a serpente que o seu corpo ele basicamente consegue dar a volta na Terra, porque Jormungand nos mitos mais conhecidos ele é jogado em Midgard, que para quem não conhece Midgard é a Terra. Então esses são os três filhos dos personagens. E nós vamos vendo como a vida da Angrboda começa a se transformar a partir do momento em que ela tem os três filhos, tem essa dinâmica de mãe, de bruxa, de ensinar a vida para eles. E eu não vou dar muitos detalhes do que começa a acontecer a partir do fim da primeira parte do livro para o início da segunda parte. Mas quem tem conhecimento da mitologia nórdica, quem conhece os personagens que eu citei, quem sabe o que acontece com cada um dos três filhos da Angrboda e de Loki, tem noção do que é que vem daí para frente. A Genevieve Gornichek, ela tem uma escrita muito poética, ela faz essa história funcionar muito bem, porque, volto novamente no assunto, Edda poética e Edda em prosa são fontes muito pequenas e não dá totalmente todas as informações que são necessárias para a gente entender toda a complexidade da mitologia nórdica. E o trabalho que a Genevieve Gornichek faz aqui nesse livro, contando a história de uma personagem tão obscura desse mundo de mitos, é fantástico, porque é uma personagem que está pouquíssimo presente, é pouquíssimo citada, e ela faz um trabalho aqui muito interessante de contar a dinâmica dela, contar a história, os sofrimentos, a melancolia, os relacionamentos com os filhos e com o marido, o Loki, e todos os dramas que surgem a partir disso. E um outro aspecto interessante é que a Genevieve Gornichek ela faz ligações da Angrboda com algumas personagens femininas e igualmente misteriosas, mas que até onde eu sei, são mais citadas do que a própria Angrboda. E aqui nesse livro ela faz com que essas outras personagens femininas sejam de certa forma pseudônimos e outras figuras misteriosas, outros papéis misteriosos que a Angrboda assume ao longo dos anos. Vou dar só um exemplo para vocês de um papel que a Angrboda assume nesse livro, mas que é atribuído a uma outra personagem da mitologia nórdica. A Gullveig, ou Gullveig, não sei exatamente como se pronuncia, ela é também uma bruxa. E aqui no livro, a Gullveig, ela é a Angrboda, e só que ao longo do tempo, com as histórias que são contadas, Gullveig acaba sendo atribuída a Freya e a Atos da Freya. Mas aqui no livro é a Angrboda, só que em grande parte, na verdade, das histórias de mitologia nórdica contadas, isso sim é atribuído a Freya. Mas a Genevieve Gornichek toma essas liberdades e coloca outras personagens para que a Angrboda seja, no fim de tudo, a responsável pelos atos delas. Então é uma dinâmica que eu acho que funciona muito bem, assim como a escrita, que ela é bem poética, se eu posso falar dessa forma, bem melancólica, ela segue o seu próprio ritmo. Quando ela está escrevendo o romance, funciona muito bem. Quando ela vai para a segunda parte, ela faz uma transição para um clima completamente diferente na narrativa e continua funcionando muito bem. Então, assim, para mim, pelo exemplo, que eu já tinha algum conhecimento da mitologia nórdica, apesar de ter gostado muito do livro, o livro sim, ele é um pouco previsível, a gente sabe o que é que vai acontecer. Ainda assim, a Genevieve faz um trabalho brilhante no sentido de dar vida a uma personagem e a gente acreditar que essa personagem, a Angrboda, ela tem realmente toda a importância que ela ganha nesse livro. É um reconto brilhante, um reconto fantástico,
é uma nova forma de enxergar a mitologia nórdica, na minha opinião. Eu gosto muito da temática, apesar das fontes escassas, então basicamente tudo que a gente vai ver de mitologia nórdica praticamente é tudo a mesma coisa e não tem grande variação, não tem grande variedade de histórias, ainda que seja algo muito fascinante e complexo, porque tem sim sua complexidade. Mas quando uma autora como a Genevieve Gornichek consegue fazer um trabalho tão brilhante num livro como esse, é obviamente que a gente vai gostar muito da experiência que ela consegue nos entregar quando ela é bem sucedida. Então, No Coração da Bruxa, com certeza é um livro 5 estrelas e, novamente, mais uma das minhas melhores leituras desse ano de 2022. Mais uma expectativa que, felizmente, foi cumprida e superada. E é isso, pessoal. Acho que eu falei o suficiente sobre No Coração da Bruxa para fazer vocês se interessarem mais sobre essa história dessa personagem tão fascinante, tão brilhantemente construída pela Genevieve Gornichek, que felizmente veio aqui para o Brasil pela Dark Side Books. Não sei se a autora tem outros livros, espero que sim, espero que ela tenha outras obras, inclusive de outros recontos da mitologia nórdica, porque assim, eu estou muito curioso para saber que outras histórias a Genevieve Gornichek é capaz de contar para a gente com base na mitologia nórdica e, por que não, claro, em outras histórias de outras mitologias. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Lembra vocês de se inscreverem no canal, caso ainda não sejam inscritos. Deixem um comentário, um joinha e compartilhem esse vídeo com os amigos para que o Vagando e Divagando continue chegando a mais pessoas. Muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui. Leiam No Coração da Bruxa e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.